E aí, galera muito louca do Me Salva. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre misturas, substâncias puras e relacionar também com as suas curvas de aquecimento. Para começar, então, a gente tem que começar estudando as substâncias mais simples, aquelas que vão dar origem às outras. Eu estou falando, então, dos elementos. Os elementos, então, têm por suas características, são as substâncias puras mais simples. Elas vão dar origem ao nosso estudo em questão, que são as substâncias puras. E, por consequência, depois, as misturas. Exemplo de elementos, pessoal. Opa. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, por exemplo, entre outras. Carbono também, em seus estados mais estáveis, estados fundamentais. Eles vão dar origem, então, às substâncias puras que nós vamos estudar. São duas elas. Nós temos dois tipos de substâncias. As substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. Tá legal? Uma característica, então, das substâncias puras simples é a combinação de átomos do mesmo elemento. Correto? Exemplo para vocês. H2, O2, N2. Ah, mas isso eu já vi em algum lugar, Josué. Claro, meu querido. As substâncias puras simples são a maioria da tabela periódica em seu estado fundamental. Por exemplo, na tabela periódica é claro que eu tenho H, mas no seu estado fundamental, H2. Na tabela periódica eu tenho N, mas no seu estado fundamental, N2. Assim como o oxigênio também, O2. E o outro tipo é as substâncias puras compostas. A sua característica principal é a combinação de átomos de dois ou mais elementos químicos. Dá um exemplo para mim, Josué. Claro, meu querido, vem comigo. A gente bebe todo dia. H2O, mais conhecido como água. Outro, NH3, também conhecido como amônia, bastante usado em fertilizantes. Como é que eu leio isso? 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, 1 átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio. Uma característica bem legal na curva de aquecimento de substâncias puras, que eu já vou inclusive falar para vocês, é que ela apresenta uma temperatura constante durante as mudanças de estado físico. Não entendeu ainda? Já vou te mostrar que tu vai entender, tá? Mas vamos só continuar para a gente não perder o foco. E a partir da mistura de substâncias puras, eu vou ter então a formação de misturas, que eu também tenho dois tipos: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Qual é a diferença entre elas? Já vou te dizer. Uma característica das misturas homogêneas é formada por dois ou mais componentes numa única fase. Me dá um exemplo. Por exemplo, a gente acorda de manhã, vai lá na cozinha, prepara aquele achocolatado. A gente bota uma porção de leite, mais um pouquinho do achocolatado, né? Leite líquido e o achocolatado em pó. Nós temos uma mistura homogênea, aquela cor característica do achocolatado. Então, um exemplo é o achocolatado que a gente prepara de manhã. Achocolatado. A gente não tem nenhuma diferença de fase visível no copo, certo? Tá, mas então, qual é a diferença entre mistura homogênea e heterogênea? A heterogênea, ela é formada por esses mesmos dois componentes, mas eu tenho duas fases presentes. Por exemplo, se a gente misturar água e azeite, tentei representar para vocês aqui um copinho com água e azeite. O azeite fica na porção de cima e a água na porção de baixo, pelo fato do azeite ser menos denso. Eu tenho visivelmente a formação de duas fases, visivelmente uma película separando estas duas fases. Esse é um exemplo de mistura heterogênea. Água mais azeite.
Certo até aqui, pessoal? Definimos então elementos. A partir dos elementos mais simples, nós temos a formação das substâncias, aliás, que podem ser divididas em simples ou compostas. Simples é o mesmo átomo formando aquele elemento, e a composta, dois ou mais átomos formando a molécula. E a partir de substâncias eu tenho a formação das misturas, que são divididas em homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas eu tenho a formação de apenas uma fase, e heterogênea a formação de duas fases. Uma característica também, que a gente já vai ver na curva de aquecimento das misturas, é que as suas apresentam uma temperatura variável durante as mudanças de estado físico. Já vão entender, certo? Então, visto isto, a gente tem então as curvas de aquecimento. Como é que eu leio essas curvas de aquecimento? Vem comigo. Primeiro, eles estão em dois eixos, um representando a temperatura em função de graus Celsius e outro pelo tempo. Aqui eu tenho um gráfico de substâncias puras, uma curva de aquecimento de substâncias puras. Por quê? Como é que eu sei isso? Porque ele apresenta uma temperatura constante durante as mudanças de estado físico. Presta atenção. Onde é que eu tenho temperatura constante? Nestas duas linhas, caracterizando então uma curva de aquecimento de substâncias puras. Lembram ainda? Nessa primeira transformação, eu tenho a fusão, transformação de sólido para líquido. E nesta outra curva eu tenho a ebulição, transformação de líquido para gás. Lembram ainda das transformações de estado? Tá aqui para ti. De sólido para líquido eu tenho a fusão, de líquido para gás eu tenho a vaporização ou ebulição também chamado. E como é que eu leio isso? Vem comigo. Neste primeiro estado aqui eu tenho somente o estado sólido. Durante a fusão, que é constante, ou seja, é característico de curvas de aquecimento de substâncias puras, eu tenho a transformação do sólido para o líquido, ou seja, eu tenho as duas fases, tanto sólido como líquido. Nessa outra reta aqui, eu tenho o estado líquido. Nessa outra constante, nessa reta constante aqui, que eu já tinha comentado com vocês que é a ebulição, eu tenho tanto o estado líquido como o estado gasoso, também chamado de ebulição. E por fim, a altas temperaturas, eu tenho somente o estado gasoso. Me dá um exemplo. Se eu tenho a água em seu estado puro, a água de torneira não é pura, tá, pessoal? Ela tem uma mistura de sais e outros componentes. Digamos que eu tenho água pura. Esta seria a curva de aquecimento da água pura. Como é que eu leio? Qual é a temperatura de fusão da água, gurizada? Temperatura de fusão, eu tenho que é 0 graus Celsius. Ok? E a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius. Beleza? Certo até aqui? Então, característica da curva de aquecimento de substâncias puras, elas apresentam uma temperatura constante durante as mudanças de estado físico. Tá aqui, ó. Temperatura constante durante as mudanças de estado físico. Beleza? E agora, então, a gente vai para a curva de aquecimento de misturas. Essa é a curva geral para a curva de aquecimento geral para as misturas. Qual era a característica delas? Elas não apresentam uma temperatura constante, ou seja, elas apresentam uma temperatura variável durante as mudanças de estado físico. Onde é que eu estou vendo isso? Duas variáveis, elas não são retinhas. Presta atenção, se a gente traçar uma reta aqui, ó, eu vou ter um ΔT, eu vou ter uma variação de temperatura, ela não é constante, ou seja, essa é a curva de aquecimento para misturas. Presta atenção. Misturas, ok? Mas tem que prestar muita atenção numa coisa. Essa é a curva geral, essa é a curva de aquecimento geral para misturas. Mas existem dois tipos de misturas. Misturas eutéticas
e misturas azeotrópicas. Tem uma pequena diferença entre elas. A mistura eutética, ela apresenta a sua temperatura de fusão constante e a sua temperatura de ebulição variável. Tranquilo até aqui, campeão? E a azeotrópica é exatamente o contrário. Ela possui uma temperatura de fusão variável e uma temperatura de ebulição constante. Lembram ainda, né? Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Aqui é a transformações de estado. Fusão, sólido para o líquido. Ebulição ou vaporização do líquido para o gás. Beleza? E por fim, só para mostrar para vocês então a curva de aquecimento, tanto de substâncias eutéticas quanto azeotrópicas. Fixa isso, gurizada. Eutética, temperatura de fusão constante, temperatura de ebulição variável. Azeotrópica, exatamente o contrário, temperatura de fusão variável e temperatura de ebulição constante. E como é que é a curva de aquecimento, então, destas misturas eutéticas e azeotrópicas? Tá aqui para ti. Mais uma vez, um gráfico relacionando temperatura em graus Celsius e tempo. Onde eu tenho a temperatura, vou fazer em outra cor aqui, a temperatura de fusão ela é constante e a temperatura de ebulição é variável. Qual era a mistura característica onde eu tenho uma temperatura de fusão constante e uma temperatura de ebulição variável? Ah, é uma mistura eutética, meu querido. Eutética. Se eu relacionar aqui, eu vou ter as suas respectivas temperaturas. Lembrando, então, que eu tenho um ΔT, eu tenho uma variação de temperatura. Então, curva de aquecimento de mistura eutética. E a curva de aquecimento da mistura azeotrópica, exatamente o contrário. Vem comigo, presta atenção. Não, foca e vem. Temperatura de ebulição constante. Temperatura de fusão variável. Característico do quê? Mistura azeotrópica. Beleza, então? A gente tem as curvas de aquecimento de substâncias puras e a curva de aquecimento de misturas. Lembrando, a curva geral, a curva de aquecimento geral para as misturas, elas apresentam ou uma temperatura de fusão ou uma temperatura de ebulição variável. Beleza, meu querido? Até a próxima e um abraço.